Oi mãe, tudo bem? Eu, junto de outras mamães, vimos a oportunidade de fazermos uma série abordando vários assuntos, alguns já comentados aqui no nosso canal. Serei eu e mais uma convidada, que eu tô deixando bem à vontade para a escolha do seu tema, e a gente vai fazer uma conversa bem informal, para trazer mais informação e pontos de vista diferentes também. Espero que vocês curtam. Oi mãe, tudo bem? Hoje eu tô com a Suelen, minha dupla materna é a Su. Ela é mãe da Liz, de 2 anos e 9 meses, e hoje nós vamos falar sobre violência na infância. É um dos temas que eu já abordei aí no canal, já fiz um vídeo sobre, já fiz inclusive uma live, mas eu acho muito importante a gente escutar várias opiniões. Tem gente que é a favor de algumas coisas, tem pessoas que são contra, enfim, então a gente trocar ideia sobre isso é muito importante. E a Su, eu acho que é mais importante ainda porque ela é uma pessoa que apanhou quando mais jovem, né, quando criança, e ela não repete o mesmo padrão, que é difícil, é complicado mesmo, né? A gente sabe que a geração passada era bem natural, algumas coisas que hoje, com muita informação que a gente vê que não é tão natural assim. Eu costumo dizer que a gente não pode culpar os pais, né, do que eles fizeram, avós e etc, porque era outra geração, eles não tinham acesso a tanta informação, não tinham pesquisas finalizadas sobre os malefícios e etc. Então, por isso que eu acho que é tão importante trazer esse assunto. E tem tantas vertentes, né, sobre ele, tem muitas caras aí. E a sua é uma delas, porque ela passou por isso e eu acho maravilhoso, eu falar até em público, né, o jeito que ela trata a Liz, que é a filhinha dela, principalmente por ela ter sido uma vítima, né, vamos lá, a gente a violência, pessoal, não é só quem sofre maus tratos, não, tá? Violência é física, moral, verbal, psicológica, isso tudo é violência, tá bom? E é isso, então me conta assim, como é que você, depois que você, aliás, primeiro antes, quando você era criança e tal, seu pai, né, era um pouco... Meu pai e minha mãe, né, porque na verdade, acho que a gente ainda é daquela geração que os pais repetiam Sim, os padrões, comportamentos. sim. E tinha até aquela cobrança, né? Um exemplo assim, você vai deixar seu filho falar assim com você? Um exemplo, a avó falava pra mãe, né? Você deixar seu filho falar assim com você? Quando você era criança, você falasse assim comigo, você perdia os dentes. Exato, Quem nunca ouviu isso, né? Se fosse na minha época, eu tinha perdido os dentes. Se fosse meu filho. Exatamente. E assim, eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Claro que, né, nunca é na intenção de matar. Não. Tem gente que faz sim. Sim. Mas não, no caso deles, né, não era a intenção. Eles achavam que estavam fazendo melhor. E por muitas vezes, a gente como ser humano, a gente não sabe ser contrariado, a gente não sabe perder, a gente não sabe ceder. E quando isso acontece de um adulto para uma criança, é mais frustrante ainda, porque a criança não tem noção do que está acontecendo, ou porque aquele adulto está tão irritado, tão bravo, ela simplesmente só está expressando a sua vontade. É vulnerável, né? E o adulto reage àquilo descontroladamente como agressão. Que, como eu digo, gente, sim, não importa se é um tapinha, entendeu? Se é uma chinelada, se é uma sentada, ou se foi um soco na costela, é agressão, entendeu? E a gente não aceita isso, é proibido. Hoje em dia a gente tem o entendimento que se um homem faz isso com uma mulher, é crime. Se fizer isso com um idoso, é crime, com uma criança também. Animal também é crime. E ninguém tem direito de fazer, porque as pessoas falam assim, mas o meu filho eu educo como eu quiser. Mas o seu filho não é sua propriedade, né? É meu filho, né? É sua responsabilidade, filho. Não sua propriedade, não uma coisa. Porque nem no animal já bater, né? Não uma coisa pra você ir lá e fazer isso. Então, assim, eles faziam muito isso, eles ainda conversavam, né? E avisavam. Só que também, assim, né? Era uma situação diferente. Eram eu e mais 2 irmãos. Sim, não, geração diferente. Éramos levadíssimos, não estou justificando que você isso era criança. Motivo. Sim, né? Não estou justificando que isso era motivo. Você era criança. Né? Era errado. Mas assim, na cabeça deles era a maneira que eles sabiam lidar com aquilo. E tá tudo certo. Isso aí, e que ninguém cobrava aquilo, ninguém achava aquilo estranho. Porque no vizinho era igual, na casa do primo era igual,
na casa dos patrões era igual, na casa dos funcionários. Enfim, era uma coisa comum, né? Nos filmes apareciam, nos desenhos apareciam. Era comum, né? Infelizmente. É até difícil. Quando a gente encontrava um amigo que falava, eu nunca apanhei, a gente, mentira. Eu nunca apanhei. Exatamente. E os meus amigos falavam, oi? Isso. Hã? Não é possível. E é tão comum, né, que na minha cabeça isso por muito tempo foi até normal. Eu nunca tinha me questionado no ponto de, um dia se eu tiver um filho eu vou bater nele. Até que uma vez eu conversando com meu marido, a gente conversando sobre infância, ele falou que ele nunca tinha apanhado. Isso, eu queria até te perguntar sobre. Isso. Aí como é que foi? Falei, tá, tudo bem. Ele falou assim, eu nunca vou bater nos meus filhos. Eu falei, por que não? Aí ele falou assim, porque não se bate em ninguém. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí ele falou assim, não, porque não se bate em ninguém. Ele até falou assim pra mim, se um dia a gente tiver um filho e você bater nos nossos filhos, a gente separa na hora. Que legal! Ele falou assim, que eu não aceito isso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu fui pensar sobre, né? E aí a gente decidiu casar e ter filhos. E aí a gente foi se preparar pra ter filhos, porque se preparar pra ter filho, às vezes a gente pensa só no lado financeiro, né? Financeiro e emocional. Eu tô no momento que eu quero ter filho agora, eu já fiz tudo que eu queria fazer, eu tô no emprego dos meus sonhos, ou então tô com uma estabilidade financeira boa, então vou ter o filho. Mas não é só isso, né? Não mesmo. Isso é uma pontinha. O quanto eu não estava preparada. E aí eu fui comprar livros, pesquisar, comecei a seguir, né, na internet, que hoje em dia tem essa facilidade que nossos pais não tinham. Isso, que é o que ajuda bastante. Por isso que eu falo, é aceitável naquela geração por conta disso. Eles não tinham tanta informação. Exatamente. Não tinha ninguém que fazia diferente na convivência. Exatamente, mas hoje nós, entendeu? Em pleno século XXI, com a internet, com tanto de informação. Exatamente. Pesquisas já concluídas, 50 anos de pesquisas. E aí eu falei assim, vou me informar. E comecei a pesquisar e descobri a criação neurocompatível, positiva, né? De você tratar a criança de forma respeitosa. E aí você passa até a pensar, né? Poxa, realmente, eu como criança não era respeitada, né? Eu tinha vontades. E que tinha que guardar sua vontade. Sim, que só eram acolhidas se fosse a mesma do adulto. Se não fosse, não era. Porque o adulto era aquela pessoa que pensava, eu sou responsável por você, eu sei o que é melhor pra você. Sempre. Entendeu? Quem manda sou eu, então você vai fazer o que eu quero. Você está debaixo do meu teto. Exatamente. Ponto, acabou. E aí eu falei assim, poxa, vou começar, né, a pesquisar. E aí eu fui me desconstruindo, porque falei, realmente. E aí até que eu li uma frase que me impactou de uma forma que eu falei, nunca mais esqueceu. Como eu vou pensar nisso, né? Porque até então eu tenho irmãs mais novas e elas apanhavam também, eu achava normal, porque era até às vezes eu lembro de até falar, né, assim, pai, tá vendo? Não vai fazer nada não? Se fosse na minha época já tinha me batido. Sim. Que até meu pai com o tempo, sem perceber, e minha mãe, eles foram mudando isso. Eles já não batiam mais por qualquer coisa. Meu pai, então, hoje em dia, com as minhas irmãs, sabe, isso foi se perdendo. Que bom. Né? Eu acho que ele foi percebendo que não era o caminho, né? E aí... Que não educa, que né? Não educa. Que não faz diferença. Eu tenho certeza que a sua irmã, que apanhou menos, ela não vai ser diferente de você porque ela apanhou menos. Quando eu era criança, eu ouvi um adulto falando uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, a gente bate nas crianças porque a criança precisa ter duas coisas do adulto. O respeito e o medo. Porque quando faltar o respeito, tem o medo e ela não faz. Sabe? Eu fiquei pensando, ou seja, era a base de ameaça mesmo, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça. Até que, né, quando eu vi nesse processo todo, eu li uma frase que dizia, você não bate no adulto, você não bate numa criança porque você quer educar, e sim porque você pode. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, realmente, se você fizer uma coisa que eu não gostar, eu não vou te bater. Você não vai me bater. A gente pode até discutir, parar de se falar, mas a gente não vai se agredir. Sim. Entendeu? Sim. Se meu marido falar uma coisa pra mim que eu não gostar, a gente não vai se agredir. Sim. Se minha mãe falar uma coisa que eu não gostar, a gente não vai se agredir. Por isso é a covardia, né? E por que a gente faz com uma criança? Porque a gente pode. Sim. Porque a gente sabe que ela não vai revidar. Porque a gente sabe que a gente tem o controle daquela situação. E porque a gente sabe que a criança, mesmo com tudo isso, ela ainda vai continuar gostando da gente. E olha até que caminho perigoso, né? A gente ensina a criança, já desde pequena, de repente, a entrar em relações abusivas. Exatamente. Porque é uma relação abusiva a partir do momento que eu tenho o controle emocional daquela criança que depende de mim,
e eu bato nela. Ah, é E depois eu normal. falo que amo, e eu estou fazendo isso porque eu te amo. Exatamente. É Eu já criei um normal gatilho. eu ficar com Eu uma já criei um pessoa que gatilho. me ama e que me bate, né? Exatamente. O meu marido, de repente, me bater, é normal. Meu pai me batia, né? Ah, ele me Porque o ama, né? gatilho É uma tá forma ali, né? de... Meu pai me batia e meu pai nunca me abandonou. Então ele tá me batendo porque ele não vai me abandonar. Porque ele me ama, né? Exatamente. Ele me ama. E aí eu comecei a desconstruir isso, né? E assim, quando a gente decidiu ter filho, isso já estava bem definido na minha vida, que eu falei assim, eu não vou fazer isso. E a gente sabe que é difícil, tem dias que a gente se descontrola. Não é criança que descontrola a gente se descontrola. Nós adultos que nos descontrolamos. Isso. Não, e é muito difícil pra mim que não apanhei. Eu até brinco, né, quando as pessoas falam as coisas assim, eu não sou aquela pessoa que fica na internet falando, mas teve um dia que eu não aguentei, que eu falei, gente, terapia resolve. Resolve mesmo, porque hoje em dia eu faço terapia, né? E assim, às vezes eu converso algumas coisas com a minha psicóloga, que ela fala, um exemplo disso, né? De algumas situações, ela fala assim, tudo bem, mas naquela época você poderia se sentir assim porque você era criança. Hoje em dia você entende, mas você não era obrigada a entender. Então é isso, entendeu? Terapia resolve, não é porque eu fiz o que eu tenho que fazer com a minha filha, não é porque não é porque os meus pais, os pais deles incentivavam eles a fazerem aquilo, que eles vão me incentivar, pelo contrário, eles não se metem na forma que a gente educa, né? E não quer dizer que isso, como algumas pessoas falam, que o meu filho vai crescer e vai dar na minha cara. E não vai me respeitar. Né? Sabe que isso é Eu tão quero vazio. ver esse tipo de educação aí, sabe onde vai levar? Quando crescer, você vai apanhar, exatamente. Ele vai dar na sua cara, é assim que a gente escuta. Tem pais maravilhosos que infelizmente os filhos crescem e viram pessoas não tão boas. E tem pessoas que são criadas por pais horríveis e viram pessoas incríveis. Então não existe um padrão, não existe uma regra, entendeu? Existem os exemplos, existem o ambiente que você vive, é uma somatória de coisas. As lembranças que você vai deixar naquela criança, as marcas que você vai deixar na vida daquela criança. Então eu prefiro hoje que minha filha lembre de mim numa determinada situação, que ela fale, minha mãe me educou, quando eu fiz essa mesma situação, exemplo, uma pirraça. Quando eu fazia pirraça, a minha mãe mandava eu respirar fundo, às vezes me tirava do ambiente para me acalmar e perguntava o que estava acontecendo, me acolhia e depois conversava comigo e falava que não gostou daquele meu comportamento, que aquilo não é certo, que eu não posso fazer aquilo, do que me falar assim, se fosse na minha época que eu fazia uma pirraça, minha mãe me dava uma porrada, sabe? Sim. É muito forte isso. Sim. E é um padrão perigoso, porque é isso, a gente não sabe se a pessoa vai crescer, um adulto. Eu não bato em ninguém hoje em dia, né? Nunca briguei. Mas isso não quer dizer que uma criança que faça isso não vai reproduzir isso na rua. Entendeu? Enquanto criança, enquanto adulto. Até porque isso a gente está passando qual recado, né? Porque eu já vi muitas das vezes a pessoa gritar com uma criança porque ela está gritando com o adulto. Como é que você ensina para uma criança parar de gritar gritando? Exatamente. Entendeu? Aí entra o jogo de poder, né? Porque eu posso, que eu sou adulto. Eu, adulto, posso me descontrolar. E isso daí... Você é uma criança de 3 anos, 2 anos, 5 anos, mantenha o seu controle emocional. Nós temos adultos que não têm controle emocional. Nós não temos total controle emocional. Eu tenho direito de ser descontrolada. Eu tenho direito de ser descontrolada. Você, nessa idade, que é uma criança, que não sabe lidar com as suas emoções, eu, como responsável que estou aqui para te mostrar, né, tal emoção, posso ficar descontrolada, mas você não. Eu esbarro numa coisa, aquilo cai, quebra, foi sem querer. A criança é punida. É punida. É punida. Porque ela não presta atenção. Exatamente. Então, assim, são nessas pequenas coisas que a gente vê que a criança ela ainda não é respeitada, né? Ela não é vista como uma pessoa. Exatamente. Ela é uma criança. O respeito. Para ter um superior, tem que ter um inferior. Não existe, né? Então, se você for pensar em hierarquia, é assim que funciona. É assim que funciona. Então, pensa, gente, que o inferior aquilo, é né? o seu filho. Doida para crescer, para poder fazer o que os pais fazem. Exato, exatamente. Porque, um exemplo assim, né? Às vezes até acontece que nem um dia minha filha estava na varanda e ela foi rabiscar a parede, e meu marido estava chegando na porta, ele viu ele, Liz, não faz isso. Tipo, do impulso, né? Aí ela se assustou, largou o lápis e saiu correndo. Aí depois a gente passou com ele e falou assim, eu falei assim, eu sei que foi uma ação-reação. Falei, mas tem noção do impacto de você, um homem, gritar com ela? E assim, não, e a gente conversando de boa, assim, entendeu? Acho que na cabeça dela nem passou por isso. Sim. Mas é assim que começa, porque assim, ela se sente fragilizada. Ela correu por quê? Porque ela se assustou, entendeu? É o medo. Ela né? sabe que ele não ia bater nela, porque a gente não faz isso. Mas aquilo ali criou pra ela um alerta, tipo assim, caramba, perigo. Tipo, meu pai não fala assim comigo.
alguma coisa vai acontecer. E ela saiu correndo, entendeu? Então, assim, são nas pequenas coisas que a gente pode pensar, ai, que frescura, só porque falou isso. Mas não, são nas pequenas coisas que a gente não percebe. Porque E é o mesmo efeito de que ele chegasse, chamasse ela e falasse, filha, não pode fazer isso. É o mesmo efeito. Às vezes até é maior esse de você conversar com a criança, né? Porque a criança entende. Às vezes ela faz uma coisa que não pode, eu falo pra ela. Ela gosta muito de rabiscar as paredes, né? É criança, né, gente? E ela sabe, mas ela sabe que não pode. É criança. E quando ela rabisca, eu falo, filha, você fez o quê? Rabisquei a parede. E você pode fazer isso? Não. E por que você fez? Ela, me desculpe, mãe. Ela não sabe o que ela fez. Sim. Eu falei, tudo bem, filha. Sim. Mas agora a gente vai limpar, porque a gente não pode fazer isso, é a nossa casa. A gente tem que cuidar da nossa casa. Sim. E explico pra ela porque que não é porque eu não quero que ela rabisque. Eu explico pra ela que aquilo tem um motivo. E vai ter que explicar, entendeu? N vezes, se for repetindo. Isso. N e que vezes. tem lugares que ela vai poder rabiscar, mas ali ela não pode. E somos nós os responsáveis pra gente ensinar as nossas crianças. Se eles tiverem só punição, eles não vão entender por que eles estão apanhando. Exatamente. E não vão saber o que é certo, o que é errado. E assim, é tentar conduzir isso, porque senão fica naquele jogo, E sabe, é a longo prazo, chegar a né, vez dela fazer isso, ela ter o poder de punir alguém. E é a longo prazo. Por isso que a maternidade é tão exaustiva. Exatamente. É por isso que a gente tem que pensar, ter certeza, né? Se você quer se você quer conduzir isso tudo, porque não é fácil. A gente educa até quando estão dormindo, né? É porque, muito por exemplo, cansativo. Numa casa onde a criança está dormindo, o sono dela é respeitado e as pessoas não vão entrar naquele quarto de qualquer jeito e não vão acordar aquela criança de qualquer jeito. Ela está sendo respeitada, sendo educada. Exato. Ela vai ter aquela memória, poxa, eu nunca fui acordada assim, sabe? Tipo, eu não vou fazer isso. E se um dia acontecer com ela, ela vai falar isso, né? E eu costumo falar que, às vezes, a gente aprende mais do que a gente ensina. Ah, com certeza. Né? Eu acho que porque a gente eles têm aprende muito para ensinar pra gente. Bom, a gente vai ficar por aqui então, nosso assunto foi esse. A gente queria falar muito mais, porque é um assunto muito extenso, mas a gente já estourou aí um pouquinho do tempo. Não batam nossas crianças, gente. Eu sei que é difícil, mas tem outros caminhos. Não façam isso. Querendo ou não, eu não tenho raiva dos meus pais por isso, mas é uma coisa que eu lembro e que eu vou guardar para sempre. E que nos momentos maiores, né, que você vai ficando maior, você consegue guardar mais memórias. As minhas memórias não era de nunca, ai meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso porque me ensinaram que é errado. Não, era ficar chateada, era ficar brava, era ficar decepcionada com aquelas pessoas que fizeram aquilo comigo. Então, isso não educa. Então, reflitam, tá? E, enfim, medita. Terapia. Terapia, porque fácil não é. A gente não está aqui falando que é fácil, que ok, nossa, beleza, amanhã você consegue. Não. É a longo prazo, é exaustivo, é cansativo. Dias. Exato. Mas no final vale a pena, vale a pena. Vamos tentar mudar. É pelas nossas crianças, é por nós, é pelo nosso país e gerações futuras. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta. Deixe comentários, a gente vai buscar outros temas interessantes também. Se inscreva no canal e um beijo, fiquem com Deus e obrigada.